Bom dia, friend! Tudo bem contigo? Tudo bem com a gente? Tá começando mais um Café com Chuchu, teu podcast matinal. E aí, ô Mini? Bom dia, pessoas maravilhosas, tudo bem? Até olhei, porque falei, Mini. A Mini da Um Shopee. dia a gente tá de bar, outro dia tá de Mini. Sextou, galera. Sextou, galerinha. Sexta-feira é dia de passear, de viajar, né? E hoje a gente tá com muita história aqui pra contar, muita viagem. Nem vou falar que ele é rodado, que isso é feio, hein? Ih, mais rodado que pneu de caminhão. Vamos passar o café. Roda aí a vinheta. Aqui seu café, gata, pra você acordar, Mini. Tem que acordar tu, né, amiga? Que tá até sem voz. A semana tá sendo boa, não precisa nem esperar chegar o final de semana, né? Misericórdia, amiga, pelo amor de Deus, gripe sai de mim. Vamos Tá? falar da Café Colute, então, aí, Vamos. amiga. Pra acordar. Friends, não dá pra começar o episódio sem tomar café com Lute, tá? Por quê? Eles têm uma gama de cafés maravilhosos, assim, selecionados pro nosso gostinho. E pra você ter esse tipo de atendimento personalizado, você tem que ir lá no showroom deles, que fica aqui em Santos, no Marapé, né, amiga? Senador Pinheiro Machado 575. Exatamente. Eles também estão em Atibaia, então se você é de Atibaia e tá vendo a gente, vai lá dar uma conferidinha que tem um monte de coisa legal pra vocês darem uma olhada, tá? Se você tá a fim de colocar uma máquina da hora pro teu funcionário, pro teu cliente ter aquela experiência gourmet de café enquanto te espera aí, enquanto, enfim, você tá no atendimento bacana, é com a Café Colute que você tem que caçar a sua máquina, viu? Eles têm aquelas multigrãos, multicafés, tem essa nossa aqui também que é mais compacta, mais caseira, mas nem tanto, que é essa DeLonghi maravilhosa aqui, nossa queridinha. A Carinhosamente apelidada de Cláudia, tá? Porque aqui a gente dá nomes, né, para coisas que a gente ama, tá? Então dá uma passadinha lá na Café Colute que eles têm a máquina certa pra vocês. Eu vou passar o telefone deles, 3289-1903. Não sei nem porque eu não decorei esse telefone ainda, mas segue eles nas redes sociais, Café Colute, gente, segue lá, fala que vocês sempre vê eles aqui, pede a máquina de vocês, inclusive não esquece de fazer manutenção na máquina de vocês, liga Faça lá a pra eles, manutenção. pede pra eles irem buscar a sua máquina que eles fazem a manutenção. É isso, gente, Café Colute sempre presente no nosso café da manhã e no seu também, né, por favor. E pra falar desse bate-papo de café aqui, amiga. Amiga, eu não sei nem que a gente vai começar Diz de que falar, ele já porque tomou já... café em vários países, né? Menina, mas Então- e o café de Gente, então Dublin? vamos chamar ele primeiro para depois tu começar a Ah, conversar? é, tá bom. Mostra o menino Vem, primeiro. mostra ele aqui, bota ele na tela. Vem pra cá, Tavares! Tavares! Tu gosta Tavares de- na estrada. Você gosta de ser chamado só de Tavares? Então, É porque lá no seu Insta tá bem. é, Tavares tá na presente. verdade, como vocês, como meu nicho é de viagem, há um tempo atrás, antes era Rei Tavares. Só que ao decorrer do tempo, antes dessa trajetória, né, de construir o nome Rei Tavares, o pessoal começou a muito fidelizar só Tavares, Tavares, Tavares. E aí entrei até numa confusãozinha aí pra conseguir pegar esse arroba e tudo mais, porque é uma coisa Vale a que querendo- pena? Assim, é bom porque, querendo ou não, fica uma coisa mais fácil, entendeu? Então, quanto mais simples e prático for seu nome, mais fácil de interligar a sua imagem, entendeu? E, assim, o Tavares até tem gente que fala, ah, mas seu nome é artístico e tudo mais, e não. É Vitor Tavares, meu nome é Vitor Hugo Tavares Nascimento. E eu Vitor uso, Hugo, ele é de marca, ele. E aí eu uso bastante Tavares porque eu, desde a minha época do ensino médio, tinha 3 Vitors na minha sala de aula. Era Nogueira, Prado e Tavares. E lá na sala, o professor, eu lembro como se fosse ontem, de matemática, ele fala assim: gente, pra facilitar, vamos pegar e chamar pelo sobrenome, só um chama de Victor. Beleza. Ai, o meu foi assim também, É. 300 Tamires, aí foi tipo, só, aí virou Eliodório. Ah, Eliodório, ai, tá bom. E aí começou a se tornar uma coisa tão natural pra mim que assim, pô, Tavares, ô Tavares, tal coisa, ah, Tavares, faz isso. Beleza. E começou a se tornar algo tão natural no meu dia a dia que eu falei assim, ah, tranquilo. Só que sumiu esse Tavares. E aí eu falei assim, caramba, tá, ok. Só que eu nunca tinha pensado em entrar nesse meio da internet. E foi onde que começou as coisas aos pouquinhos se interligar nesse sobrenome, entendeu? Que Pô, eu gosto bacana. bastante. Eu acho que é até um sobrenome forte. E como Sim. que você começou na internet? Como que você resolveu levar a sua viagem para o mundo aí? O Na mundo para o verdade- mundo. Viajar para levar o mundo pra viajar. É, um jovem que é Sara pelo mundo, como eu coloco na minha bio, né? É assim, eu gosto de dizer que a viagem que me encontrou, porque eu desde novo gostava de viajar, sempre quando possível. Meus pais sempre viajavam para alguns lugares assim, né, do interior de São Paulo e tudo mais. Chegou um momento que a gente começou a querer. Quando eu tive 17 para 18 anos, eu ganhei um presente do meu pai, né, que foi a primeira viagem internacional.
Foi pra Disney. E na Ai, que viagem da sonho. Disney... Que coisa, que presente, né, gente? Pois é. E aí, quando foi a viagem da Disney, foi Eu fui onde pro que... Play Center. Play Center. Nem existe mais, olha. Ai, menino, Ô, nostálgico, nostálgico. Nostálgico total. Ai, que saudade. Noite do terror no Play Center. Aquelas múmias ridículas, ia na escola assustar a gente, menina. Meu, e tu não sabe... Ai, meu Deus do céu, falar isso em podcast, ai que vergonha. Eu derrubei minha irmã naquelas tábuas de ferro. Porque assim, eu tinha medo dos monstros. Nossa. E aí, o que que aconteceu? Chegou um momento que na hora que saiu o diabão da casinha, eu peguei e fui pra trás. Só que nessa atrás tinha Derrubou a galera. Derrubei a minha irmã, que tava atrás do... Meu Deus. Coitada, tu largou tua irmã pra morrer. Aí eu peguei e saí correndo. Ai, coitada. Aí depois no Hop Hari também eu peguei, sem querer, tava passando em frente ao banheiro químico, vi um monstro, tipo, preso assim. Aí eu pedi desculpa pro monstro. Os mitos Gente, mas o amados. monstro tá fazendo o bico dele lá, pô. Desculpa. Não, se tu se assustou, o salário dele tá bem pago. Aí a minha irmão, tu pediu desculpa pro monstro? Eu falei, na hora da reação eu não sabia o que fazer, tá ligado? Ai, socorro. Então, assim, voltando ao nicho de viagem, assim, eu até brinco que ele me encontrou quando eu decidi realmente trancar minha faculdade, que eu fazia publicidade no Santa. E aí tranquei a minha faculdade. Alô, e decidi... Santa. Alô, Santa! É verdade. E aí eu decidi trancar pra realmente me Viver da tua identificar. arte. Me identificar no que realmente eu queria. Porque assim, sabe quando tá a gente aquele momento de tipo, não sabe o que a gente quer? Pô, 20 anos nas costas, eu não sabia o que eu queria. E eu falei assim, não é a faculdade que eu quero, então vou tentar encontrar alguma coisa que eu me identifico. Foi onde que eu comecei a pesquisar intercâmbio. Queria uma vida diferente, para fora do país, que eu já tinha gostado de ter tido aquela experiência de 15 dias fora de casa, né, em um outro país. Falei, caramba, eu quero aprender um novo idioma. Só que eu não sabia como, quando e pra onde eu ir. Aí chegou um certo momento que eu comecei a pesquisar e vi Dublin, eu nem sabia o que era a Irlanda. É mesmo, né? A Aí gente só fala eu pouco desse peguei, país. Aí eu falei assim, caramba, tá barato. Dá pra trabalhar e estudar. Vou me jogar lá e nunca mais volto pro Brasil. Olha Aí, ele aqui aí no eu Brasil. aqui de volta, Eu gente. aqui de novo. No Brasil. E aí o que que aconteceu? Mó engraçado, que eu peguei e durante esse período eu entrei naqueles grupos de Facebook. Que é a melhor maneira de você se comunicar com outras pessoas e conhecer também, né? E através desses grupos eu conheci uma moça, que é um beijo pra Ju, da Vital, né? Uma agência incrível. Que por sinal foi através dela que eu conheci esse universo de entender um pouco mais o que era a Irlanda, porque eu não entendia. E aí, nesse meio caminho, o que que aconteceu? Eu escrevi no grupo do Facebook assim, pessoal, alguém sabe alguma agência que trabalha com a escola tal? Porque eu via muita gente falando dessa escola, era barata. E tipo assim, pô, dentro do orçamento, eu falei, pô, essa vai ser interessante. Chegou um momento que essa moça me chamou. E aí ela começou a me explicar sobre a Irlanda, como que funcionava. E eu não sabia que eu estava lidando com a dona da agência, gente. Nossa, que acessível. Porque ela pegou e na época era uma agência pequena. E ela chegou um momento que ela começou a conversar comigo. E eu me dei conta que ela era a dona da agência quando o quê? Ela, tudo bem então, agora quem vai dar continuidade na sua conversa vai ser a Jana. Eu, gente, quem é Jana? Aí eu falei, mas não é com você que eu vou fechar? Ela, então, eu sou a dona da agência. Então, automaticamente, você vai fechar diretamente com a minha responsável que cuida dessa parte das vendas. E eu comecei, tipo assim, nossa, que engraçado, Nossa, né? que bonitinho. Ela passou a venda pra outra pessoa. Exato! Coisa que a gente Comissão faz. pra outra. E aí, assim, depois desse intercâmbio, começou as coisas a fluir. Por quê? Eu consegui conciliar a amizade com elas dentro da agência, né? E depois, quando eu cheguei lá, eu brinco que eu saí do lixo e fui pro luxo, né? Nada contra o subemprego, né? Os serviços secundários que a gente chama. Que, assim, eu fui com a cara e coragem, com 20 anos nas costas, só eu e uma amiga, que por sinal, ela tava no mesmo grupo do Facebook, e uma semana depois ela pediu pra entrar nesse grupo. E aí apareceu ela colocando lá no grupo do Facebook e apareceu uma notificação, porque eu e ela, a gente já meio que se tinha como amigo no Facebook, né? E aí, quando uma pessoa amiga sua posta no grupo, aparece uma notificação. Eu falei, não acredito. A gente tinha estudado na época da Fortec, lá no ensino fundamental. A gente veio se encontrar no intercâmbio. Olha que Caramba, louco. que legal. E aí, através disso, a gente se juntou e fomos. Né? Eu, ela e um outro rapaz que a gente conheceu num grupo de WhatsApp. Muito gente boa, por sinal. E nessa, a gente conversando, chegou um momento que a dona da agência pegou e falou comigo, nossa, você tem um jeito muito bacana de se comunicar. Por quê? Chegou um momento que eu comecei a mostrar pro pessoal que o pessoal queria saber como era na Irlanda. Só que era familiares, eu não era ainda influenciador, nada assim no meio digital. E eu falei assim, caramba,
como que eu vou trazer isso para o pessoal? Porque eu nem sei o que gravar, o que mostrar, sabe? Era realmente a vida pessoal. O meu perfil era privado, não tinha nada assim do Não tipo. tinha tudo bom, meninas, É, tá focando, então. né? Não tinha nada disso. Não tinha nada desse momento, assim, da internet ainda em mente. E aí, o que que aconteceu? Um certo momento, a dona da agência, eu não sei se foi ela ou se foi a Jana, né? Viram minhas lives que eu fazia. E eu nem imaginava que essas lives elas viam, nem passava na minha cabeça. Um certo dia me ligaram, no meio da aula, falando pra eu passar na agência, independente do horário. Aí eu, ai meu Deus do céu. Ferrou. Tô desligada. Eu Ferrou. vou pegar, vou Que eu sair. falei? Então, aí eu falei assim, caramba, e agora? Vou ser deportado? Você deportado, meu Porque eu visto. falei, meu, e agora? Ou vão me Puxa. dar um green card, aquela. E aí ela fala assim, passa aqui. Eu, tá bom. E, meu, tinha mais de uma ligação. Eu falei, caramba, que estranho. Fui lá. Quando eu cheguei, gente, a dona tava sentada com a Jana e conversando. Elas, oi, Vitor, tal. Quando a gente começou a conversar, ela falou assim, olha, a gente gostaria de te pedir um favor. Escreve aqui pra nós uma redação sobre como se fosse uma redação de feedback, né? Contando por que você escolheu a agência e o que te motivou a fechar conosco. Aí depois, e por que você gostaria de trabalhar com a gente? Falei, gente, Mas eu não gostaria. não, mas eu não menti. Mas eu me candidatei pra alguma coisa, não me lembro. Aí foi mais engraçado. Eu acho que elas recrutaram você sem querer, meu. Então, e aí, mais engraçado que depois, quando começou as coisas a acontecer, eu peguei e escrevi a carta frente e verso. Gente, eu acho que Você se abaixou dedicou mais pra essa carta ou pro Amiga. Enem? Eu acho que mais pra essa carta. Ah. Porque, meu, abaixou um Chico Xavier em mim, que eu escrevi frente e verso. Falei, meu Deus do céu, eu acho que elas não vão ler nem, mas... Olha, tomara que esteja a pontuação correta. Né? E aí foi onde que, assim, eu entreguei pra elas. Elas até olharam, caramba, bastante coisa, né? Eu falei, pois Caramba. é. Nem, E aí, era 10 depois- linhas só. E aí depois chegou um momento que quando entrou a parte da internet na minha vida, foi o quê? Nessa época das lives, eu não sabia o que mostrar. E ela falou, poxa, o que você acha de você criar uma página no Facebook pra começar a compartilhar com as pessoas sobre isso? Só que ela tava lapidando. Por quê? O que aconteceu? Depois dessa nossa conversa, ela me chamou de novo com essa história. Vem aqui, independente do horário. Falei, gente, o que tá acontecendo? Mas tu não perguntou? Tu fez a carta e não perguntou? Não, porque até Tu então... achou que era só um feedback? Era só feedback, era uma coisa perguntando normal, como se, por exemplo, vai pegar você como depoimento Sim. e usar ao seu favor, né, pra empresa. Tudo bem. Só que depois disso, de novo isso. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí chegou um momento que quando eu fui lá na agência, a dona da agência pegou, estava conversando comigo e falou assim, olha, lembra que eu comentei contigo sobre você tentar trazer isso de alguma forma? O que você acha de começar a construir esse conteúdo para o pessoal da sua família e seus amigos, né? Começar a entender um pouquinho mais sobre esse meio de realmente como é viver na Irlanda. Só que eu não sabia que nome criar para o Facebook, que nome criar para a página, como falar, o que escrever, né? Porque assim, eu nunca fui desse meio da comunicação. Só que é que nem eu tava brincando. Pô, Antes... tu fez pelo menos um semestre no Santa de publicidade. Então, tá? eu fiz 2 anos, amiga. Aí, ó. Tinha conteúdo, Tinha, 2 anos. tinha. Já tinha passado ali na base. Mas eu era mais da base criativa, então assim, eu era o lado criativo, né? Então assim, eu gostava muito. Só que ao mesmo tempo, eu já sabia indiretamente que a minha comunicação já estava instaurada em mim. Por quê? Eu tenho muito orgulho de dizer pro pessoal que... Orgulho de ser do Santa. que assim, eu já vinha de um meio que era o quê? Um meio que interligava a comunicação no dia a dia, né? Com a parte que meus familiares em si já eram integrados no meio político, no meio da comunicação. Através disso, me deu um gancho que foi o quê? Eu comecei a trabalhar com vendas de importados, essas coisas, porque eu tinha contato diretamente, depois dessa viagem, com a minha tia, que é uma cunhada do meu tio, que às vezes ela mandava um produto ou outro, né? E nessa ajudava na minha parte de se tentar ter uma renda extra com 19 para 20 anos. E aí, nesse meio período, foi onde que comecei a falar, pô, tem uma comunicação que vem lá do meu passado e eu não tava entendendo aonde que isso se encontrava, né? E aí foi onde que, assim, ela, quando chegou no momento, falou comigo, poxa, vamos criar uma página, você pensa no nome direitinho, como falar com as pessoas pra trazer esse conteúdo pra nós, o que você acha? E a gente compartilha com os futuros viajantes. Eu falei, caramba, como que eu vou falar com os intercambistas? Amiga, eu morava com brasileiro. Morava com mexicano. Lógico, eu tive experiência que foi no hostel, que era
falar, mas assim, eu sabia o básico do básico do básico. Só sabia mais espanhol do que inglês. Como que eu ia falar com esse povo? Aí eu, gente, como que eu vou inspirar essas pessoas a entender um pouco como é viver na Irlanda? O tempo todo eu trabalhava, o tempo todo eu estudava. Não tinha tempo pra nada. Como que eu ia inspirar as pessoas? Aí, Cansado, como é que eu vou inspirar as pessoas no cansaço? Aí quando era final de semana era só pra dormir. É. E aí foi assim que ela pegou e falou comigo: cria uma página no Facebook e usa isso ao seu favor. Que a gente vai começar a compartilhar as coisas. E aí comecei. A página começou a andar, eu lembro como se fosse ontem. O nome era Vida de Intercambista. Só que assim, era uma coisa pontual. Porque eu estava lá vivenciando. Não tinha porquê de eu Sim. continuar quando eu futuramente voltasse, né, para o Brasil. E aí foi onde que, querendo ou não, ela falou comigo assim: meu, eu estou gostando do seu trabalho e as coisas estão fluindo. E nessa, o que que você acha de agora, quando ela foi realizar o pagamento, meu pagamento porque eu recebia pra fazer esse conteúdo, né? Era uma ajuda de custo pra me manter na Irlanda, porque assim, como eu estudava a grande parte do tempo, eu não tinha tempo de trabalhar. Então ela foi uma forma de encontrar uma ajuda de custo pra me manter ali dentro da agência. E aí foi onde que ela pegou e falou assim: olha, estamos gostando do seu resultado, da forma que você está trazendo os conteúdos. O que que você acha de você se introduzir mais a fundo na agência? Falei, epa. Lembra que eu brinquei do lixo ao luxo? Por quê? Eu comecei com 0 de inglês e nessa eu entrei na parte, foi segurando placa de loja. Sabe aquelas placas igual compre ouro, essas Sim. coisas? Eu ficava no meio do centro da cidade, no fim de ano, com uma placa de mais de 20 quilos de metal. Nossa. E aí, Crossfiteiro. imagina. E aí eu ficava com essa placa, não sei como eu tinha energia. Eu tinha que subir lá pra pegar a placa e descer na loja, que era a loja de sapato. E aí nessa eu ficava lá. Aí a pessoa passava, onde fica a loja? Eu falava, go ahead, vai em frente, vira ao lado e tal. Eu era tipo um instrutor da pessoa. E aí chegou um momento que a dona da agência falou: Vitor, estamos gostando do seu trabalho. O que você acha de você se tornar um consultor de intercâmbio? Gente, falando em intercâmbio, não podemos deixar de falar de Águia Translog, que importa e exporta tudo para vocês, né? Então, precisou exportar sua carga, temos Transportar a sua carga. Águia Translog, maravilhosa. Vamos passar o comercial deles E aí. a gente já continua essa conversa, segura aí. Flashing. Fresh out the tomb like I'm Lazarus. Hop on the beat, I'm spazzing. Got 'em in shot like anaphylactic. Ayy, they wanna party, I'm crashing. When I pull up, my little shawty like that's him. Ayy, link with the source, I'm tapped in. Whole new world, Aladdin. Rappers is Disney, clean 'em up swiftly. Floors on cocaine, floors on Whitney. I don't play no games, better come get me. Used to bump Tripley, now the boy Bigly. Verters on white, verters on top flow. Shout out to TJ, shout out to WAP, the way I move weight. Must be a topo. I've been in the gym and I'm trying to get fat. Conseguiram ver, né, Friends? Um pouquinho do que a Águia Translog consegue te ajudar. Friends, eles são uma transportadora rodoviária destinada a fazer a diferença na logística. Estão aqui no Porto de Santos e também no Porto de Itajaí. Conseguem te dar uma assistência tanto daqui quanto de lá. Tá? São especializados em carga solta, excedentes de carga, químicos e perigosos. E também conseguem te atender maravilhosamente em transportes aéreos. Então, não perca tempo, entendeu? E corre lá na pessoa que vai resolver o teu problema. Pensou em transporte? É a Águia Translog. Vou passar aqui o e-mail dele para vocês. comercial@aguiatranslog.com.br. Eles ficam ali na Senador Feijó, 686, na sala 1628. Entre em contato com eles pelo 3222-6353. Fala com o Gustavo, fala com o Rafa, fala com o pessoal lá, que a equipe é maravilhosa. Inclusive, gente, no Instagram eles estão bombando. Entra lá, segue as redes sociais deles. Águia Translog, óbvio. Entra lá, fala que viu aqui no Café com Xixi. Eita, Aê! eu sempre troco. É isso, gente. Segue as redes sociais deles. Águia Translog, voando alto com a sua logística. Eu gostei do... Dazi. Amiga, tá batendo asa, né, amiga? Águia só anda com águia, não anda com galinha, não, viu? Cuidado. Volta aí, você que estava voando aí nas viagens. Sim. Na agência. Isso, então. E aí, para ser breve com vocês sobre como surgiu realmente o nome, né? E como realmente entrei nesse meio da internet, né? No mundo de trazer conteúdo pra galera. Na verdade, quem me encontrou e me deu esse empurrão foi a Ju, a dona da agência. Porque ela começou a gostar do desempenho, das coisas que eu tava postando. Ela viu potencial em você. Ela viu um potencial em mim que eu não me via nesse potencial, né? Sabe quando a gente não se sente capaz? Acho que não tem nada a ver conosco. E aquilo ali foi muito louco, porque ela pegou um certo momento
quando eu trabalhei na agência, depois de uns 3 meses e meio trabalhando dentro da agência como consultor de intercâmbio, chegou um momento que, infelizmente, o quadro reduziu. Éramos mais ou menos aí umas 8 a 10 pessoas no time e acabou reduzindo. Então, assim, infelizmente, do jeito que eles eram antigamente, acabaram tendo que voltar por forças maiores deles. Então, dentro dessa questão, ela falou comigo, olha, você está voltando, mas saiba que você está com as portas abertas da agência. Sempre que você precisar de alguma coisa, pode contar conosco. Mas eu quero te deixar uma sementinha no seu coração. Falei, como assim? A sementinha que ela queria plantar no meu coração, gente, era nada mais, nada menos de eu criar algum canal no YouTube. Eu falei, meu, o que eu vou falar nesse canal? O que eu vou fazer? Não imaginava. Eu não sou igual uma Tami da vida que fala assim. Ai, espontânea. Deu na, Não deu na seja. telha. Não seja. Gente, Eu tô me tratando. Eu tô me ela tratando. é muito espontânea, Eu de tô me verdade. tratando, Então, ó, gente. vocês aí, ó, que ainda não seguem ela, já Sigam as aproveita, redes já segue as sociais. redes sociais. Segue lá, pô. Eu sou da hora. Sim, é bem autêntica, bem espontânea. Sou da hora, gente. Eu dou E um assim- piripaque, mas tá tudo certo. E dentro disso, eu falava, poxa, eu não sei o que eu vou trazer. Mas tu não sabe? pensou em buscar referência, assim? Não tinha. Aí eu até brinquei com ela, falei, não, Ju, você Que tá época doida. foi isso? Que ano? Foi em 2015 pra 2016. É, tava bem fraco Entendeu? ainda. É, Sim, onde que ainda. o YouTube ainda tava em alta, sabe? E aí chegou um momento que eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou postar? Não tenho nada, né? Eu falei, não, tá doida, Ju, não tem nada a ver. Até porque a galera, quando você posta alguma coisa, você tem que estar vivenciando aquilo. E eu, como estava voltando pro Brasil, falei assim, poxa, não vai ter sentido eu estar postando uma coisa sendo que eu não estou mais lá vivenciando. Qual vai ser a, vamos dizer, a autoridade que eu vou estar transmitindo para as pessoas? Porque a galera quer ver no dia a dia, como eu tava também. postando. Então é a mesma coisa, vai, vocês estavam lá na viagem que foi foi a A gente foi Não, pra... foi pra São Roque. São pelo Roque. amor. Inclusive, obrigada, Saudades. Zulu. E saudades. Muito maravilhosa, saudades. Sim, então, vocês vivenciando aquele momento, tava muito gostoso porque vocês estavam ali mostrando. Gente, aquele dia foi da hora. Bebeu tudo, né? Nossa. Bebeu tudo que tinha direito e mais. Pô. Nossa, cheguei um pouquinho. trançando as pernas. Cheguei trançando as pernas em Santos. Misericórdia, sou bariátrica, gente. Não dá pra tomar isso não, essas coisas. Ave Dá Maria. assim. E a ressaca? Moral. Não deu ressaca, não. Não deu porque Não, é não. pouquinho. Não, é Então, pouquinho e a cachaça é boa, pô. Ah, então menos mal. Cachaça boa, não. Quando é essas barrigudinhas aí É, então, agora né? é cachaça artesanal. Aí, nada Aí não. sim. Então, e aí o que aconteceu? Ela falou comigo, olha, cria um canal pra trazer isso ao seu favor. E aí, você que chegou aqui no Brasil? Amiga, eu cheguei no Brasil, só que assim, eu venho com uma questão do quê? Que nome, o que criar, o que fazer, eu não sabia nada. Falei, mano, eu não sou uma pessoa famosa, não sou nada. O povo não vai se interessar por nada que eu postar. Só que ao mesmo tempo... Ai, que depois- negatividade. É porque até então eu não sabia nem Tá como perdidinho. é perdidinho total. Aí eu falei, mano, e agora? Aí eu comecei a ver alguns canais na época que tinha nomes curtos. Só que ao mesmo tempo os nomes eram muito simples e práticos e todo mundo já usava. Falei, lascou, e agora? Só que eu lembrei da época do meu intercâmbio que eu usava muito a expressão ei. Ei de mineiro, porque meu pai e minha mãe são mineiros. mineira. E aí, ei isso, ei aquilo e tal, tal, tal. E na época do meu intercâmbio, eu lembro como se fosse ontem. Minha professora ficava de saco cheio comigo, porque eu sempre falava o ei, mas eu não sabia como que era o ei em inglês. E ela, Tavares, don't say hey, you say hey. Tipo, não fala ei, sim hey. E eu comecei a usar o hey no meu dia a dia. E quando eu comecei a postar os conteúdos da agência, por incrível que pareça, eu usava o hey. Hey, hey, galera. E, tipo, e por sinal, foi onde que começou Tu desmineralizou. o whey de O whey. mineiro dos meus Tá pais, vendo? que É por isso aí, sinal, quero essa é mandar a um mistura beijo do pra Brasil eles. com o Egito, Minha cara. mãe, ela nasceu em Juiz de Fora e meu pai nasceu em Itutinga, uma cidade próxima de Lavras, ali da região de Carrancas e São João. Então, assim, eu peguei e tirei isso do conteúdo, né? Aí eu falei assim, hey, galera. Comecei a postar os conteúdos dessa maneira, na época do Facebook. E por quê? Tinha que ser um jeito neutro. Nem pra atingir só o público feminino e nem o masculino. Neutri, já existia. Isso, entendeu? E aí, o que aconteceu? No YouTube, quando eu comecei, se as pessoas for até pesquisar meu canal, era Rei Tavares na época, ainda tem lá... Ai, gente, que vergonha. Você não movimenta mais o YouTube. Não, porque até então eu achava que o YouTube era uma YouTube coisa é muito senhor, né? específica. YouTube é muito pra senhor, né? Não, E adolescente. Não é bem assim, é porque era uma coisa que eu tinha que estar vivenciando. Só que era o meu momento... Tipo vlog, né? Isso, que eu tava fazendo trollagem, fazia um monte de coisa com a minha mãe. Então, assim, era uma época muito antiga que eu não sabia o que eu queria. Então, eu não tinha foco.
Depois eu comecei a tentar focar e tudo mais, mas eu comecei a ver que não tá, tipo, o tempo que eu perdia no YouTube, tava deixando de postar conteúdo nas outras redes sociais. Então, assim, o YouTube é uma coisa bem mais específica. E foi onde que eu falei assim, poxa, não tá saindo o meu momento, então prefiro dar uma pausa pra depois lá na frente, quem sabe eu voltar. Não que eu não esteja com o plano de voltar, sim, eu tenho planos, mas não é o momento agora. Engraçado, a gente se identifica com uma rede social específica, né? Porque eu sigo algumas blogueiras locais Sim. e aí elas são muito estouradas no Instagram. E aí você vê que no TikTok, por exemplo, todo mundo faz isso, né? Tá bombando no Instagram, vai pro Exato. TikTok pra tentar alavancar, expandir, Sim. né? E tudo mais. Mas aí chega lá no TikTok, a pessoa com 80 mil tá com 700 seguidores. Aí, tipo, você vê o mesmo conteúdo numa na outra, não é? São propostas diferentes, Exato. né? São públicos diferentes. Públicos diferentes e tal. E aí você chega no YouTube, por exemplo, você demanda muito mais produção, digamos Exato. assim, conhecimento técnico de edição, que é pra, enfim, para isso aqui tá acontecendo, tem uma galera trabalhando, né? Então, Exatamente. se você vai fazer isso de forma amadora ou sozinho, você precisa ter hoje em dia você tem muito mais conteúdo na internet pra Sim. estudar, mas você precisa ter esse conhecimento prévio técnico. E Exato. a galera demanda muito mais produzir pro YouTube do que pro Instagram, por exemplo. Sim. Você pode gravar direto ali no Reels, você pode gravar direto ali numa plataforma, no CapCut. Sim, o CapCut salva pra caramba, viu? Então, ele te dá muito conteúdo legal pra fazer, de Exatamente. sugestão, né? E é muito mais legal você Sim. fazer conteúdo pra essas redes e outra. Gravar na vertical, né? É muito mais fácil. Ah, nossa. Aí eu às vezes gravava assim, eu lembro como se fosse ontem. Eu Nossa. gravava assim. Aí depois, aí eu teve uma vez que a minha assessora, ô Vitor, É pro YouTube, tem que é pro pôr YouTube, assim. aí tem que ser assim. Aí eu Quem é que vai pra frente do notebook assistir alguma coisa? Ai, amiga, não, eu lembro como. Aí não pode ser assim, não. Ela, Vitor, mas o pessoal vai assistir assim. Aí eu, Ai, que ódio. Aí lá vai eu ter que regravar, porque às vezes eu gravava e eu deixava minha câmera meio que assim, com o celular. Oh, gente, na moral, quando vocês for gravar, por favor, tem um tripézinho que seja reclinável. Porque eu tinha um que era só assim, eu me lascava, eu tinha que sempre inverter o celular. Não, a gente tem que trabalhar a que tecnologia. rolê, que rolê, gente. Tavares, termina de contar a história, porque o Tá, programa está é porque a Tami, ela não tava A entendendo. culpa é minha, né? Aí, ó. Agora, tá vendo? Tá vendo? Então, Você falou assim, que eu que aí, corto. como eu tinha a questão do nome, tá, o Whey, né, de mineiro, eu falei assim, poxa, eu gosto muito de usar o Whey. Então, por que eu não trago o Whey pra dentro do meu nome? Eu falei, Tavares Whey? Porque eu gostava muito do Tavares. Eu falei, Tavares Whey não fica legal. Será que fica legal eu trazer de outra maneira? Como? Rei Tavares? Aí entrou o Rei Tavares, surgiu no meu canal. Que por sinal, eu sempre começava o vídeo. Hey, galera, tá começando mais vídeo aqui no canal. Então o rei já estava introduzido na minha Sim. abordagem no dia de. Bordão, né? O bordão, Inclusive, exatamente. bordão é forte, bordão é bom. Então, e aí chegou um momento que quando eu comecei a trabalhar dentro dessa parte dos conteúdos, foi quando que eu peguei e fui pro nicho de moda masculina. Porque o pessoal falava que eu me vestia bem quando eu tava lá fora. E aqui o pessoal falava que eu me Aqui é vestia calor, gente, não dá pra se vestir Ai, bem aqui. gente, que isso. Nossa, aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a tentar procurar referências. Só que assim, é que nem você falou, a referência daqui é totalmente diferente. E lá a galera era europeu, era tudo bem mais pano grosso, roupa bem mais grossa e tal. Sai de lã aqui. E aí eu falei, gente, e agora lascou. Aí eu comecei a pegar referência e trazer esse conteúdo. Só que eu comecei a tentar me especializar. Só que quando chegou a pandemia, infelizmente o pessoal estava mais em casa do que pensando em se vestir bem, em querer uma roupa mais sofisticada, tal. Ai, A chegou a pandemia dúvida da era Daiane. pijama aqui, ó. É, exatamente. Pijaminha dresa. pijaminha. E aí, assim, dentro disso foi quando a minha assessora, né, a minha antiga assessora, ela falou comigo assim, olha, infelizmente agora na pandemia, vamos ter que repensar em uma outra coisa. Porque que tal você trazer o Tavares de antigamente pro seu presente? Nicho de viagem. Eu falei, caramba, como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pensar nessa questão e ela falou comigo sobre o nome, né? Ela falou, olha, vamos pensar num todo. O Vitor, ele antigamente era conhecido como Rei Tavares na época de moda masculina. O Vitor vai querer permanecer como Rei Tavares? Falei, olha, eu já estava pensando sobre a mudança porque muitas vezes eu era visto como Tavares. E é uma coisa mais prática que, querendo ou não, na outra rede social, que é o no TikTok, muita gente me conhece como Tavares. E vira e mexe, pô, na época de live que eu fazia essas coisas, o pessoal sempre falava, ai, Tavares, ô Tavares, vem cá e tal. Então ficou uma coisa mais leve. Foi onde que eu decidi dar essa mudada na chavinha, né? Pra pegar e inserir o Tavares mais a fundo do que só o Rei Tavares.
Então, assim, hoje o Tavares, ele é um criador de conteúdo de viagem, né? Eu até brinco que eu sou um jovem Caissara viajando pelo mundo. Se Deus quiser, eu vou viajar bastante Nossa, é muito ainda pela gostoso de frente. viajar, cara. E assim, eu gosto de levar também a questão de que eu saí daqui, né, da Baixada Santista. Porque, querendo ou não, tem muita gente que tem vergonha de falar. Eu já não, eu gosto de dizer que eu vim lá de Cubatão, mas ao mesmo tempo Tu é eu de gosto... Cubatão. Sou, amiga. Ai, que legal. Você já foi pra lá? Já, a gente adora. A gente já Cubatão passeou é lá. nosso município Gente, irmão. mas se vocês quiserem saber mais da história do Tavares, vocês vão ter que ir lá no Instagram deles, porque acabou este programa. Gente, vai pra vocês Cubatão. vão Rolê de conversar depois Cubatão do é bom. off. É, Rolê de Cubatão é bom. Ah, né? Vamos fazer a live, vamos fazer a live. Vamos Amiga, fazer uma Ai, live. vamos lá. A Tami tá perdendo dinheiro com as lives, viu? Ai, É, vou... pra Depois finalizar. vamos conversar É, só pra depois. finalizar vocês sobre batem isso. papo depois no É, off, porque só o pra programa já finalizar, acabou e a depois a gente gente já conversa. tá tomando puxão de orelha aqui, gente. É, É isso, então passa aí. É Tavares. Tavares, Vitor Tavares com 2E no Instagram. E também o TikTok tá como Rei Tavares ainda, mas assim... Só procura lá, Rei Tavares em qualquer rede social que vocês encontram, mas no Instagram é só Tavares. Rei, gente, é rei com H, tá? Tipo, É. rei, entendeu? Vocês vão É acompanhar isso. as viagens deles. E é isso, gente. Não esquece de seguir nosso Instagram Ai, gente, também. acabou, Não esquece. cara. Acabou. Se Acabou. inscreve aqui, Chega, ativa o se sininho, inscreve no faz nosso favor. canal. Obrigada. É isso. Um beijo, um cheiro. Fique Tchau. até mais. Fique até... Eita, fiquem com Deus, gente. Tchau.